Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo se Augusto Melo, presidente do Corinthians, se reuniu ou não com os representantes da Emirates em Londres. Vamos também falar sobre Daverson, 90% acertado com o Corinthians, reintegrado no Cuiabá. Eu vou te explicar sobre Daverson na temperatura certa. Ainda tem Wesley podendo deixar o timão? Será que o Augusto Melo está voltando com mais propostas ou até com um atacante já vendido? E vamos falar também sobre o Antônio Oliveira, hein? Tem muita gente de olho nele lá dentro do Corinthians. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Certo? Vamos falar muito aqui do Coringão, porque assunto é o que não falta, meu amigo, tá? Assunto é o que não falta. Wesley vai ser vendido? Vai ser vendido? Me falaram que o Augusto tá fazendo jogo duro lá fora, lá, nas propostas que ele ouviu, tá? Que não quer, enfim, vender pela primeira proposta que chegar. E ele ouviu algumas, tá? O que eu posso informar vocês é que o Augusto Melo está voltando de Londres com mais propostas pelo Wesley. Eu acredito, tá? É uma leve opinião no blend, que eu foco sempre nas informações no blend, que o Wesley vai ser vendido, porque são muitas as propostas, tá certo? É claro que é um jogador que precisa, né, que o Augusto Melo chegue no valor, né? Precisa que o clube que esteja interessado esteja chegue no valor do que o Augusto quer, do que o Corinthians quer, e aí sim ele pode ser vendido. Borussia Dortmund, também o Bayern Leverkusen, enfim, e vários outros clubes lá da Europa interessados, tá? Interessados no Wesley. Para quem vai ser vendido? Essa, né, é uma pergunta ainda que não tem resposta, porque são várias propostas. Me falaram que são 6 propostas, tá? Que o Augusto, agora voltando de Londres, vão se somar 6 propostas para o Wesley. Então, gente, tudo indica que vai ser vendido. Basta saber para quem e o valor que o Wesley vai ser vendido. Essa é a informação que eu tenho para vocês. Comenta aqui embaixo, deixa o like e vamos seguir falando muito do Coringão. Olha só, informações importantes, tá? Daverson, vamos lá, vamos falar sobre Daverson, né? O Benja disse que o Daverson está 90% acertado com o Corinthians. Essa informação só não acabou com o meu domingo, porque eu tenho a igreja para ir, e lá é o melhor lugar que eu tenho para estar. Se não, meu amigo, poderia ter acabado com o meu domingo, tá? Uma informação dessa em relação ao Daverson. Conversei com uma fonte que me disse o seguinte: Samir, esse negócio do Daverson é 0 chances, não tem absolutamente nada, tá? E aí vem uma frase que eu já vou puxar para outra. Olha só o que uma fonte do Corinthians me disse: imagina o que fazer com o Daverson depois que o Antônio não estiver mais, tá? Enfim, por quê? Não estou falando que o Antônio Oliveira, a fonte não está querendo, que depois eu continuei a conversa aqui, a fonte não está querendo dizer que o Antônio Oliveira vai ser mandado embora. E aí eu entro para outra manchete, porque as duas informações estão ligadas uma na outra, tá? Tem muita gente de olho no trabalho do Antônio Oliveira no Corinthians. Tem muita gente insatisfeita com o trabalho do Antônio Oliveira, tá? Dentro do Corinthians, eu não estou dizendo que o Antônio Oliveira está pendurado, que vai cair se perder para o Atlético Goianiense, que vai cair se perder o Clássico para o São Paulo. Não estou falando nada disso. Eu só estou querendo dizer que dentro do Corinthians, muita gente acredita que o Corinthians tem um bom elenco, tá? E que, na verdade, é mais culpa do treinador do que do elenco que foi montado. É claro que isso é uma coisa meio óbvia, né? Porque a diretoria que montou o elenco, é difícil você admitir erros. Apesar que, nesse caso, pode até admitir, porque o diretor de futebol saiu, enfim, poderia colocar a culpa no diretor. Não estou falando que ele merece a culpa, tá? Estou pensando nas desculpas que podem ser dadas. Mas o que eu estou querendo falar para vocês aqui
isso é informação, tá? O Antônio Oliveira, tem muita gente dentro do Corinthians insatisfeita com o trabalho dele. Acredita que o Corinthians só tem falam que o Corinthians só tem uma maneira de jogar, né? O fato do Coronado, enfim, ter ficado muito tempo no banco de reservas, e outras coisas mais em relação ao trabalho, né, do Antônio Oliveira. E aí me soltaram essa frase, né? Daverson, zero chances, não tem absolutamente nada. Imagina o que fazer com o Daverson depois que o Antônio não estiver mais. Por quê? Porque certamente lá no Corinthians, né, há dúvidas em relação ao trabalho do Antônio Oliveira. E é verdade. Você imagina depois o Antônio Oliveira mandado embora do Corinthians, não estou falando que vai ser, tá? Estou falando isso porque o pessoal costuma escrever as nossas informações. Como é que vai fazer o Daverson aí, hein? Para ser o terceiro reserva da posição, aí é complicado, porque o Daverson, se ele chegar no Corinthians hoje, ele teria que estar atrás, né, do Yuri Alberto, do Pedro Raul, do Romero, ele seria o quarto. E para mim, ainda tinha que estar atrás do Arthur Souza, que seria o quinto. Então, enfim, não tem, não faz sentido nenhum. Então, me negaram, tá? A informação do Daverson, falando que não existe nada. Na verdade, é uma forçação de barra do Antônio Oliveira. Isso eu já tenho essa informação. É uma informação que eu já venho trazendo para vocês há um bom tempo aqui, tá? É uma forçação de barra do Antônio Oliveira. Ele está insistindo, ele é muito amigo do Daverson. Eu não estou falando aqui que ele quer contratar o Daverson porque é amigo dele, mas eu estou falando de grandes amigos, de frequentar a casa um do outro, tá? Enfim, e o Antônio Oliveira tem vontade realmente de trazer o Daverson para o Corinthians. É realmente uma vergonha. Falar em Daverson no Corinthians é uma vergonha, não deve nem ser cogitado. Eu não tenho coragem de fazer nenhuma enquete sobre isso. Até porque você pagou 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, com um salário de 700 mil por mês, para você trazer o Daverson. Sério isso? E outra, você vai comprar uma briga com a torcida por causa de um jogador que é meia boca, na verdade, entendeu? Não é nenhum grande jogador, né? Vamos supor que o Gabigol fosse o Daverson, o Gabigol tivesse uma história no Palmeiras, tivesse provocado o Corinthians, ainda talvez valeria a pena arriscar. Eu nem sei se eu arriscaria, mas estou dizendo, se for um jogador, né, com mais gabarito, você vai arrumar uma briga com a torcida por causa do Daverson, não faz sentido. Então, a fonte me nega a situação do Daverson, mas eu sei que isso vem de Antônio Oliveira, tá? Antônio Oliveira é bitolado, obcecado por Daverson, ele quer o Daverson no Corinthians, o grande amigo, ele quer junto lá no Coringão, tá certo? Então, duas coisas, né? Antes de eu soltar a vinheta aqui para a gente falar sobre a viagem do Augusto e Emirates. Duas coisas. A fonte diz que não existe nada, nenhuma negociação com o Daverson, e que o que seria, né, do Daverson, o que fazer com o Daverson depois que o Antônio sair. Porque tem gente de olho no trabalho do Antônio Oliveira dentro do Corinthians e muita gente insatisfeita com o trabalho dele. Você acha que o Antônio Oliveira tem muita culpa mesmo pelo fato do Corinthians, por exemplo, estar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Eu quero que você comente aqui embaixo. E Daverson, se falar que aceita aqui embaixo, eu vou responder. Tô brincando, fica à vontade, cada um tem a sua opinião. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e vamos falar agora de Emirates. Subiu foi o aviãozinho da Emirates que eu tentei fazer, né? Olha só, Augusto Melo promete trazer boas novidades, tá, para o Corinthians lá de Londres, na Europa. Enfim, mandaram um cortezinho meu para eles, vocês sabiam disso? Tem um pessoal invejoso aí que fica aí. Mandaram um cortezinho meu, que eu disse no pós-jogo, né? Fabinho Soldado, vá para a guerra, o presidente está em Londres. E aí ele falou para mim que está em Londres, sim, me respondeu, e que vai trazer boas novidades de Londres para o Corinthians, tá? Então nós vamos aguardar e vamos esperar quais vão ser essas boas novidades. Perguntei da Emirates se ele não quis me responder, se houve a reunião ou não, ou se vai ocorrer, mas consegui informações com outras fontes, tá? Uma fonte me garantiu que o Augusto Melo se reuniu com Edu Gaspar. Edu Gaspar, que é, na verdade, talvez o maior intermediário, né, do Corinthians na relação com a Emirates, né?
ele que trabalha no Arsenal, enfim, ele que seria essa maior ligação, sempre foi desde o início, né, desse desejo do Corinthians em ter Emirates, também a Emirates talvez de olho no Corinthians, enfim, essa história toda que a gente, né, tem passado para vocês. Então, a informação que eu posso garantir até o momento, a reunião eu não consegui confirmar, não aconteceu ainda, o Augusto está tentando, né, marcar essa reunião, foi o que me passaram, mas existe, né, existiu já a reunião com o Edu Gaspar. Participou o Igor, né, que é muito amigo do Edu Gaspar também, né, o Igor empresário que investe no Corinthians, ele, o Augusto, não sei mais quem participou dessa reunião, tá? Mas essa é a informação que eu posso passar para vocês. Não dá para confirmar ainda a reunião da Emirates, Augusto tentando marcar essa reunião, né? Tentando um encontro lá, mas eu acho que o Edu que deve estar agilizando isso. E o que eu posso garantir para vocês, né, é que o Augusto Melo se reuniu com o Edu Gaspar, teve uma reunião importante lá com o Edu Gaspar na Inglaterra, e o presidente corintiano prometendo coisas boas para o Corinthians vindas de Londres, tá? Para quem falou que o presidente só foi assistir a final da Champions League, ele está aí dizendo, tá dizendo para você aí, ó, estarei voltando com coisas boas, notícias boas para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos aguardar, tá certo? Deixa o like aqui, ó, inscreva-se no canal e ative as notificações. Hoje, 19 horas, você sabe o que tem, né? Você sabe o que tem às 19 horas hoje, aqui no canal Café do Setorista? Claro, já consagrado Café da Fiel. Não teve almoço com a Fiel, porque decidi hoje dar uma descansada para começar essa semana, né? Que sempre costuma ser uma semana cheia de muita coisa para fazer. Enfim, então, Café da Fiel, te aguardo hoje, o primeiro programa ao vivo nosso da semana. Então, imperdível, espero você no Café da Fiel.